e no programa de línguas estrangeiras modernas da UF. E eu gostaria agora de começar a projetar a minha apresentação, e é uma apresentação, gente, que eu tentei unir várias coisas, acima de tudo, com a ideia de que nós temos níveis diferentes, talvez, de conhecimento sobre o Cazaquistão, sobre a literatura cazaque, mas é um projeto que envolve aqui, eu gostaria de apresentar, nos logos, né? Vocês têm a própria bandeira do Cazaquistão e 3 logos aqui do lado, né? Um deles é do Fórum da Amizade, que foi criado no ano passado e tem por principal objetivo unir os países, ou aproximar os países em vários segmentos. A minha participação é exclusivamente no que diz respeito à parte cultural, apesar dessa parte de direção, simplesmente nós trabalhamos com representantes da Embaixada, do Ministério de Relações Exteriores do Cazaquistão, justamente alinhando eventos, alinhando contatos, né? Lógico que nos últimos tempos, um trabalho de formiguinha, nós estamos aí ganhando ainda terreno, mas já com algumas obras, alguns eventos importantes, e dessa forma o Fórum tem nos possibilitado adiantar determinadas coisas que às vezes a Embaixada tem uma estrutura um pouco mais engessada e o Fórum acaba que amparando projetos justamente para essa aproximação, né, que visam essa aproximação entre os dois países. A Embaixada em si, que sempre nos apoia, uma embaixada na qual eu encontrei desde 2018 muito interesse. Vale lembrar que eu fui parar, na verdade, na embaixada por conta do primeiro livro traduzido para o português de qualquer obra cazaque, que foi justamente a Era da Independência, que foi escrito, na verdade, pelo presidente do país, né, o primeiro presidente do país, o Nursultan Nazarbayev, mas que, na verdade, não tem um cunho estritamente político. Ele conta, na verdade, toda uma história, um percurso do povo cazaque. E então, esse projeto foi bastante estressante, porque foi uma correria danada, e eu participei do projeto junto, e convidado, na verdade, como um terceiro tradutor, visto que o projeto foi inicialmente iniciado pela Clara Gurianova, que foi tradutora, infelizmente nos deixou nos últimos anos, veio a falecer, uma tradutora já bastante importante da língua russa, e ela já estava com bastante idade, e o projeto acabou, no final, caindo grande parte para que eu concluísse. E depois disso, tive uma conversa com o então embaixador, o antigo embaixador do Cazaquistão, e ele começou a abrir, né, o que você acha de fazermos isso ou aquilo, abrir essa parte cultural, né, abrir essa parte de elementos novos, trazer para fazer com que o Cazaquistão se torne mais conhecido, né? Afinal de contas, vale lembrar que o Cazaquistão é fruto, ou resultado aí, de muitos séculos de história, mas que tem a sua independência só há 32 anos, né? Em 91, após o fim da União Soviética. Então, muito importante, justamente, a tentativa nossa, e não só nossa, mas também uma preocupação do Ministério da Cultura, de Relações Exteriores, Educação do país, para que isso se desenvolva como um plano de governo nos próximos anos nas representações diplomáticas. Então, esses projetos passam pela Embaixada. E o CEA, que é o nosso contato aqui dentro da Universidade Federal Fluminense, com quem a Embaixada também tem um acordo de cooperação, e justamente através do CEA nós temos organizado eventos. Inclusive, já vou adiantando algo para vocês, na Biblioteca Parque Niterói nós estamos agora com uma exposição de fotos da natureza exuberante do Cazaquistão, né, fotos tiradas por jovens fotógrafos. Essa exposição fica na Biblioteca Parque, na sala multiuso, até o dia 29, ou seja, daqui
tem mais 3 dias aí, corram, quem não viu. E é uma exposição pequena, mas muito importante, né? Nossa curadoria, nosso esforço para fazer com que a exposição acontecesse, e ela está, então, na Biblioteca Parque. Quem puder, quem se for de Niterói e passar por aqui, vai ser um prazer a biblioteca ir e ver essa exposição. A estrutura da apresentação, então, ela prevê 3 partes, eu gostaria de alinhar com vocês isso. A parte do Cazaquistão e os estudos cazaques no Brasil, estou começando a falar sobre eles, vou desenvolver mais um pouquinho, as matrizes, exatamente o tema central, e um pouco das obras traduzidas em análise, vou falar um pouco sobre elas, a importância delas. A Ana já adiantou quais são as traduções feitas, mas nós falamos um pouco mais sobre elas e por que elas também são importantes para o nosso contexto. Aqui, para quem quer localizar o Cazaquistão, olha ele ali. Então, nós temos um passinho pequenininho ali, quer dizer, não tão pequeno assim, na verdade, bem grande, o tamanho da Argentina, vale lembrar, né? 2 milhões de quilômetros quadrados. O Cazaquistão fica ali espremidinho entre a Rússia e a China. Vocês podem ver ali a Rússia em cima, em laranja, e a China, ele é do lado da Mongólia também, né? É um país, como eu disse, bastante grande territorialmente, porém tem uma população bastante reduzida, né? Uma população bastante reduzida. Então, só a noção espacial aqui para vocês do onde fica o Cazaquistão. Mais um pouquinho, o Cazaquistão aqui, num outro mapa, para vocês terem uma ideia de onde o mapa, a posição do Cazaquistão. E normalmente quando a gente fala de Cazaquistão, o que vocês pensam, gente? Então, tem gente vai falar assim, eu lembro de Baikonur, por exemplo, né? De Baikonur, o centro de lançamento de foguetes. Ou eu lembro por exemplo, agora, né, o atual, o Dimash, né, o cantor, que é famoso mundialmente hoje, e também de origem cazaque. E algumas outras curiosidades que a gente pode falar é que os cazaques foram os primeiros a domesticar, né, os animais, né, os cavalos, né, que eles têm uma estima muito grande por cavalos, e os cavalos foram domesticados pela primeira vez, segundo eles mesmos, né? Pode ser que outros países falem que também domesticaram primeiro, assim como a Holanda fala da terra das tulipas, mas os cazaques também reivindicam esse direito, assim como as maçãs, né? Então, mas vale lembrar que é interessante esse fato, e além disso, do lago Balkhach, que tem metade de água doce e metade de água salgada, e ninguém nunca descobriu até agora por que isso acontece. Algumas imagens do Cazaquistão para que vocês vejam. País de um grande vazio demográfico, com grandes áreas desérticas, áreas de montanha, algumas belezas incríveis, belezas naturais, como vocês podem ver. E vou passar rapidinho aqui, gente, depois qualquer coisa vocês podem me cobrar com mais calma aí, para que nós mostremos em mais detalhes. Um sítio arqueológico, né? Vou falar sobre essa questão justamente dos tempos antigos, né? A formação do povo cazaque. Aqui as yutas, que são as casas, né, dos cazaques. Vale lembrar que essa construção é feita de tecido, caracterizando o caráter nômade do povo cazaque. Cazaquistão, vale lembrar, significa povo do espírito livre, o lugar onde mora o povo de espírito livre. Então, a ideia de sempre algo simples de se montar, desmontar. Então, nós temos as yutas como as casas, né, tradicionais do povo cazaque. Aqui já tem uma um pouquinho mais elaborada, de quem já não estava tão preocupado com sair tão rápido se precisasse, né? E aqui nós temos um exemplo de como eram as yutas por dentro, mas essa yuta de um grande líder, né? Não era de um simples morador, né? De um simples cidadão.
Aqui uma imagem tirada de um filme, que conta justamente o filme dos Nômades, que relata a história justamente da formação do primeiro Kanato, o Kanato Kazakh. E nós vamos falar sobre isso agora, quando entrarmos na parte de literatura. Então, aqui está. Falando em filmes, tem um projeto também de fazermos uma mostra. Estamos conversando com algumas universidades sobre isso. Já temos os filmes, já temos a legendagem, já temos quase que tudo. Temos quase que tudo, mas falta quase que pouco, mas esse quase que pouco ainda está atravancando um pouquinho, mas a gente pretende mostrar o projeto, mostrar esse filme justamente dos Nômades, como nós vamos falar do livro, ainda nesse ano de 2023, e a Universidade Federal Fluminense, evidentemente, é uma das universidades na qual que se interessa, a princípio, e a gente também tem muito interesse para que ela esteja entre as universidades a serem, onde o filme será exibido. Bom, falamos um pouco sobre mais uma imagem do país, Turquestão, né, região do Cazaquistão. Né, vocês podem acompanhar um pouco da beleza. Né? Como falei para vocês, dos projetos dos livros, eu só vou pular um pouquinho, depois eu volto. Vou pular um pouquinho aqui e volto. O projeto dos livros que nós já traduzimos, então, A Era da Independência e O Caminho Kazakh, são 2 livros que contam a história do pós-União Soviética, mas que relatam, na verdade, eventos históricos, trazem essa cultura nômade, essa ideia para a realidade, né, para a realidade atual do país. Foram escritos pelo primeiro presidente e, como eu disse, ele não tem necessariamente um caráter político, mas tem um caráter prático importante, e acho que a leitura se faz importante porque, entre outras coisas, vale lembrar que a União Soviética acaba em 91 e o país se torna órfão praticamente, né, de pai e mãe, porque toda a economia do país era planificada, o Cazaquistão respondia por um determinado segmento da sociedade soviética, ou da economia, né, e não tinha nenhuma estrutura administrativa, não tinha nenhuma estrutura financeira, não tinha as relações comerciais com outros países, então ele teve que desenvolver tudo isso, não tinha dinheiro, moeda para circulação, não tinha uma papel-moeda, produção de papel-moeda, não tinha, como eu disse, nenhuma estrutura financeira, então tudo isso teve que ser criado muito rápido, e às vezes é difícil imaginar, agora no século XXI, né, imaginar como que isso pode acontecer, se foi no limiar do século, mas isso foi um elemento importante para o estabelecimento da sociedade kazakh, dessa reviravolta que aconteceu no país. Então, alguns anos, e tivemos uma inércia grande também. Por que o Cazaquistão só agora começou a se mostrar para o mundo, tentar essa, né? Porque justamente houve uma inércia grande por conta da quantidade de problemas que o país teve após o rompimento, após a separação do bloco, né? E tudo isso demorou e custou bastante caro e custou muito esforço, evidentemente, não só do povo e da administração pública para que isso pudesse acontecer o mais rápido possível, mas mesmo assim demorou. Então, só agora, o país um pouco mais estabilizado, se tornou possível esse investimento um pouco maior, digamos assim, no desenvolvimento da sua cultura, apresentação da sua cultura para o mundo. Então, isso é importante que a gente diga. Aqui, só voltando um pouquinho, falando mais um pouco sobre as partes históricas, né? Alguns elementos arquitetônicos históricos, arquitetônicos que mostram justamente e contam para a gente um pouco sobre a história, né, do país. Aqui nós temos monumentos ou mausoléu 2, né? O mausoléu primeiro de Aishabib, do século XII, e o do Roja Ahmed, que inacabado do século XII, que foi o primeiro patrimônio mundial da Unesco, localizado no Cazaquistão. Além disso, só ainda como título de foto, né, uma armadura encontrada na escavação arqueológica do Homem de Ouro, que é do século III antes de Cristo, foi localizado no território que hoje, qual se localiza hoje o Cazaquistão.
né? Então, dito isso, nós passamos por essa primeira parte, que era a parte Cazaquistão, e o que esse aqui é Astana, capital, construída há pouco tempo, para ser capital, tem um pouco de relação Brasília também, e que vale a pena a gente... E mais um detalhe interessante, eu estive no Cazaquistão uma única vez, em 2009, e nós temos projetos aí justamente para aproximar, como eu disse, universidades, nós temos quase que nenhum contato hoje em dia entre a comunidade acadêmica cazaque brasileira. Então, não há alunos cazaques no Brasil, não há brasileiros no Cazaquistão, então está muito ainda incipiente, mas há um trabalho e interesse por parte de todos, né, os envolvidos, principalmente do lado cazaque, para que isso aconteça e isso mude de alguma forma. Aqui nós temos também Baitareka, que é o principal monumento arquitetônico da cidade de Astana, um dos mais conhecidos hoje em dia do Cazaquistão. Muito bem. Gente, então